Olá, meu nome é Davi Alexandre Martins e há alguns anos atrás, ainda quando eu trabalhava com música, e inclusive meu último projeto musical foi esse, foi quando eu me descobri compositor, algo que eu nunca tinha imaginado, nunca tinha sido planejado, nunca tinha pensado nisso de forma clara. E aí esse processo de descoberta, de autodescoberta como compositor, surgiu em parceria com um amigo, um grande amigo e músico chamado Gabriel Delfino. A início, a proposta era que nós criássemos um projeto, até inclusive demos nome ao projeto, que era Filosofonia Sensória. A proposta do projeto era proporcionar aos ouvintes, proporcionar às pessoas que iriam apreciar essas músicas, mais do que apenas ouvir música, mas uma experiência sensorial através de uma certa filosofia dos sons, então por isso filosofonia, esse neologismo, mas ao mesmo tempo também a possibilidade de sonorizar uma filosofia. Então era uma via de mão dupla, tanto por um lado a proporcionar ao ouvinte um processo de reflexão, um processo que acabou sendo não inicialmente muito proposital, mas depois se configurou assim, que era as músicas como uma espécie de painel projetivo, onde a pessoa iria ler a letra, letras poéticas, cheias de recursos linguísticos, e que levavam a pessoa a enxergar a própria história nela quando ela iria, no caso, interpretar, no momento que ela fosse interpretar essas letras. Até porque não são letras explícitas, não são letras extremamente claras, elas não transmitem a mensagem de uma forma simplista, elas são profundas, elas são interpretativas, elas são poéticas. Bom, e dentro desse contexto surgiu a primeira música, que foi a Flutuando em Lembranças. Essa música ela surgiu inicialmente, ela surgiu em torno de um refrão, e esse refrão aconteceu durante uma aula. Na época eu dava aula na escola do Gabriel, estúdio, ele tinha uma escola de música e estúdio junto. Então era comum ter tanto alunos que iam lá para fazer aula, quanto outros que se desenvolviam a ponto de se tornar compositores e gravavam as próprias obras. E no meio de uma das aulas, totalmente assim controversa, porque era um rapaz, o Cicinho, se ele tivesse tido agora ele vai rir bastante. Ele tinha um projeto totalmente diferente, nada a ver com o nosso. Aliás, o nosso estava muito no início, nem tinha formato, a bem dizer. Mas essa primeira música ela foi o carro-chefe. E a música surgiu em torno de um refrão que surgiu de um exercício harmônico que eu estava passando para ele, e eu fui fazendo uma harmonia, fui encadeando alguns acordes, e ele tinha um refrão em mente, e eu sugeria: por que você não faz assim? E ele falou: não tem nada a ver com o tipo de música que eu estou aqui propondo e tal, que eu quero gravar. Mas eu naquela hora tive um clique, eu olhei e falei: caramba, isso aqui ficou legal, isso aqui ficou bom, e acho que tem tudo a ver com o nosso projeto. Foi na verdade um insight. Hoje eu tenho clareza que foi um insight, até porque de 8 anos para cá, dentro da área que eu hoje trabalho, não mais com música, isso é extremamente claro, eu entendo claramente qual foi o processo criativo que ocorreu ali, mas também não vem ao caso agora. Bom, e aí em torno desse refrão, nós fomos construindo a música. Eu criei a letra, o Gabriel foi desenvolvendo a melodia, e a gente foi desenvolvendo o arranjo juntos, a harmonia, enfim, tudo da música, toda a parte de arranjo mesmo, de estilo, toda a proposta. Foi a partir desse refrão que surgiu meio que do nada. E é o que muita gente sempre pergunta, né? Quem lê essas letras, vamos colocar Flutuando em Lembranças especificamente, pergunta: mas do que trata a música? Qual é o olhar do compositor, da pessoa que criou, principalmente ali a letra? O que eu posso dizer para vocês em relação a isso? É muita coisa, eu ficaria aqui 1 hora falando, mas eu vou resumir. Flutuando em Lembranças, ela fala dos antagonismos do ser humano, das nossas contradições e de certos paradoxos.
ou seja, contradições ou aparentes contradições, mas que na verdade se completam de certa maneira. Ela fala sobre linhas de pensamento e linhas de sentimentos paralelos, mas que de alguma forma estão concatenados ali numa mesma proposta, numa mesma ideia, vêm de um mesmo fluir. Foi uma música que surgiu meio que num transe, assim, eu não parei para ficar analisando muito as palavras, eu simplesmente escrevi, eu tinha uma ideia em mente, em conversa com o Gabriel, nós já sempre começamos a criar as músicas a partir de um conceito, uma proposta, às vezes uma ideia, uma abstração, e aí essa letra veio. Ela fala sobre paixão, ela fala sobre incertezas, ela fala sobre grandes dicotomias, e existem grandes brincadeiras aí no meio da letra que é possível notar. Quando, num determinado trecho, ela fala um momento para sempre, o eterno nunca mais. Então aí você vê uma troca basicamente de significados, porque o eterno, sim, a gente pode dizer que é para sempre, né? E o momento é fugaz, ele passa, ele desaparece, você não retém. Mas dentro da psique humana, sim, é possível o eterno não fazer a mínima diferença e o momento ser congelado ali e eternizado, sim. Aliás, eu já atendi inúmeras pessoas que, não num sentido positivo, mas eternizaram um determinado momento, trouxeram para o centro da vida delas, e até hoje, de certa maneira, algumas delas vivem em torno disso. Então, é esse olhar mais profundo, esse oculto que há por trás da mente humana, das motivações, isso, claro, tem muito a ver com psicanálise, e quem gosta do universo psi, do universo da mentalidade, vai se identificar muito com essas letras, vai curtir bastante. Bom, um resumo que não ficou tão curto assim, mas é isso, gente. Flutuando em Lembranças é uma música que resume nossas contradições a partir de um foco central baseado num momento que podemos chamar aí de paixão, né? Alguns outros vão chamar de um processo até talvez beirando o patológico, mas ela resume também a nossa vida, de certa maneira, as nossas humanas contradições e as contradições que no caso nos fazem humanos. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima música.